em conjunto com a Controladoria Geral da União, visou combater a prática de descontos associativos não autorizados em benefícios previdenciários. Stefanuto já havia sido afastado judicialmente e sua exoneração foi formalizada no Diário Oficial da União ontem, dia 23. E além da demissão de Stefanuto, a operação sem desconto levou ao afastamento de 6 outros servidores públicos. As investigações serão focadas nas irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários. Os envolvidos na operação, porém, podem enfrentar acusações de corrupção, violação de sigilo e lavagem de dinheiro. E aqui no Oeste Paulista, 7 mandados de busca foram cumpridos. Foram 3 em Álvares Machado e 4 aqui em Presidente Prudente. Os alvos da operação foram salas comerciais. Bom, ontem essa notícia explodiu aí, todo mundo ficou impactado, todo mundo agora revisando seus benefícios. Doutor Samuel, como que funciona esse mecanismo? Sabe dizer pra gente como que funciona? Porque todo mundo começou a falar assim, como que tem descontos em massa dessa forma, passa anos fazendo isso, e esse desconto aí de autorização em massa na folha de pagamento, a Justiça pode determinar uma revisão agora em massa dessas autorizações? Pode, né? Mediante uma ação, talvez do Ministério Público, pode, né, no interesse da sociedade, porque como toda a sociedade foi atingida, o Ministério Público, nesses casos, não age em casos individuais. Mas quando a coletividade é atingida, o Ministério Público pode agir e pode exigir uma revisão completa, exigir que se tome medidas, né? E a própria Justiça toma medidas para bloqueio imediato, não só dessas associações que foram reconhecidas inicialmente na investigação como fraudulentas, mas também de outras. Porque, veja bem, o INSS, a gente para pensar. São 40 milhões, aproximadamente, de aposentados e pensionistas, né? E justamente aquele órgão que deveria proteger essas pessoas, que é o INSS, tem nos seus primeiros escalões as pessoas unidas com outras pessoas para roubar, né? 6 bilhões, mais de 6 bilhões, né? Em dólar, dá mais de $1 bilhão. Fortuna. Né? Então, assim, alguma surpresa? Governo Lula, escândalo, corrupção. Defesa do INSS, defesa da Constituição. Nada está sendo defendido nesse país. Nada está sendo defendido. E olha, as vítimas são 40 milhões de prováveis vítimas. Né? E quantos bilhões essas pessoas podem ter sido roubadas? Porque, veja bem, um dos órgãos que o governo tem de maior competência para fiscalizar, para arrecadar, da parte de informática, é o INSS. O INSS processa dados de 40 milhões de aposentados e pensionistas. Fora os outros milhões de pessoas que ainda estão aqui no mercado de trabalho. E todo mês, se você é CLT, o seu patrão recolheu o teu INSS, você pode ir lá olhar o seu aplicativo Meu INSS e vai estar lá já o extrato acusando o recolhimento do mês anterior. Pode haver uma previsão aí para quem, né, passou por isso, uma previsão legal de ressarcimento automático por parte do INSS ou das entidades envolvidas, ou os beneficiários vão ter que recorrer à justiça? Olha, aí a gente vai ver aquela situação, né? O caixa. O INSS tem esses 6 bilhões em caixa para devolver imediatamente? Eu acredito que não tem. Então, isso vai empurrar as pessoas para a justiça, vai entupir a justiça de ações, né? E vai prejudicar mais uma vez a sociedade, mais uma vez o aposentado, e vai depender de uma ação judicial para ser reembolsado desses valores. Valores que são pequenos, né, Dilson? E que muitas vezes, veja bem, 26 milhões de aposentados recebem até um salário mínimo. Então tem muitas pessoas que tiveram lá desconto por mês de 30, 40 reais, no final do ano deu lá 450 reais de desconto. Essa pessoa com salário mínimo, você acha que ela tem condição de ir lá contratar um advogado para recuperar 450 reais em um ano? Pois é. E o modus operandi dessa quadrilha, de uma certa forma, também tinha cooperação dessas salas comerciais, né, que são, entre aspas,
bancos ou agentes financeiros que fazem aí os empréstimos consignados, né, o famoso Sim, empréstimo consignado, que tem que ter a anuência do aposentado, aonde tem que ter aquela questão de visualização da fotografia, tem a senha do gov.br, enfim, uma série de fatores de segurança para preservar a segurança desses aposentados. Mas o modus operandi dessa quadrilha já passou por cima disso, já talvez fazia já o desconto de imediato na fonte, onde estava realmente as pessoas que eram responsáveis por guardar isso, né? sim. Veja bem, a gente para pensar, por que que a porta para descontar as coisas do benefício é tão aberta? Né? Escancarada, né? O INSS tem uma questão tecnológica muito alta, muito eficiente. A gente vai fazer uma operação bancária na internet, ou a gente vai fazer um cadastro no site. Tem uma questão tão simples, e se é uma operação bancária meio fora do padrão do que você utiliza, ou inscrição, alteração de cadastro no site, ele te manda um SMS, ou te manda um e-mail lá com o número, e aí você tem que voltar lá e digitar aquele número. Para o banco, para o site, saber que é você mesmo. Como que o INSS não consegue implementar uma situação dessa para que se um banco, um sindicato, solicite um desconto no benefício dele, que ele receba uma informação via SMS ou e-mail e retorne ao INSS confirmando que ele fez aquela operação, para só depois ser implantada a operação. Quer dizer, uma coisa simples. E é curioso também, porque a questão sindical, esse desconto sindical, vem da origem do presidente da República, que era Sim, sindicalista e que sempre defendeu esse desconto sindical junto aos sindicatos e às pessoas que faziam parte do sindicato. No governo do Bolsonaro, ele extinguiu isso aí, acabou com essa questão da obrigatoriedade sim, da parcela sindical que todos tinham descontado no seu salário. E com o governo Lula, ele retornou. E talvez aonde que foi que deu essa vazão de 6 bilhões e 300 milhões de reais? Justamente num desconto sindical. Então, aí o presidente faz toda essa cena de demissão do próprio presidente do INSS, faz aí uma série de atitudes para poder, de uma certa forma, fazer até uma barreira também, uma cortina de fumaça para sim. preservar a imagem, né, do governo, né? Mas, de fato, aonde tem fumaça tem incêndio, né? Não é nem fogo Sim. mais, né? Teve a própria declaração do ministro Lewandowski, né, hoje ministro do governo Lula, né, afirmando que é um caso de corrupção e que os aposentados foram roubados. Um E reconhecimento dentro do próprio governo da situação ocorrida. numa situação como essa, a gente sabe que ele também não fez sozinho, né? Foram ali 6 servidores já também, né? Afastados, né? Quadrilha. E a gente sabe que ainda tem muito mais por vir. Essas salas comerciais aqui em Presidente Prudente, mesmo em Álvares Machado, tem gente por trás disso. Essas pessoas podem sofrer aí uma penalidade, uma improbidade administrativa? Como que fica essa situação? Sim, a Cana. expectativa é que eles respondam pelos crimes, né? É uma situação criminal, né? De formação de quadrilha, de estelionato e etc. Em todos Esse é o os elementos. verdadeiro golpe, né? Esse é o verdadeiro golpe. Esse é o verdadeiro golpe. Não ficamos E inventando olha o golpe, grupo né? escolhido, o grupo de 40 milhões de prováveis vítimas, com bilhões que recebe todo mês. Quer dizer, criaram um golpe. E olha só, o Stefanuto, ele tá no INSS desde os anos 2000, quando ele foi aí aprovado para atuar em São Paulo e assumiu cargos de confiança, inclusive na Procuradoria-Geral da União. Talvez é aquela velha ideia, eu não sabia, né? É o que Sim. normalmente acaba falando, eu não sabia disso. Que foi Mas se a frase pessoa muito não famosa erra. do próprio presidente da República, Sim. eu não sabia disso. Mas se não erra por ação, às vezes erra por omissão. É. Porque é necessário e já passou a hora de ter esses mecanismos para o próprio aposentado confirmar que ele autorizou aquela operação e vai resultar num desconto mensal na previdência dele.